A falsidade sempre é uma coisa feia, mas quando ela é praticada em nome da religião, fica bem pior. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando juntos o Evangelho de Lucas. Já no capítulo 20, estamos na porção final dessa história de Jesus Cristo. Jesus está em Jerusalém, já está dentro do templo, ensinando as pessoas. E está provocando ali a fúria dos chefes da religião, porque eles têm interesses que não são o servir a Deus. E então eles, obviamente, se opõem ao ensino de Jesus e a tensão ali vai aumentando. Chegamos agora ao verso 20 do capítulo 20, que então esses chefes que eram os escribas, né, chamados também mestres ou doutores da lei, que eram os copistas do Antigo Testamento, faziam cópias, estudavam, conheciam muito, os chefes dos sacerdotes e figuras religiosas em geral. Estavam com raiva. E aí? Se colocaram a vigiar Jesus, a observá-lo, para tentar apanhar Jesus em alguma coisa. Então eles mandaram algumas pessoas pagas, alguns espiões, alguns falsários, né, para se fingir de gente justa e ver se pegavam Jesus em alguma coisa que ele dissesse, para que eles pudessem pegar Jesus e entregar ele ao governador romano, para que ele fosse então morto. Tinha que tentar pegar ele em alguma coisa. Então eles armam um plano, né, bolam uma armadilha e vão até Jesus, esses emissários, veja que não são mais os chefes, eles mandam outras pessoas para ver se enganam Jesus, para ver se Jesus é pego assim, desprevenido, desarmado. Eles têm um plano bem elaborado. E eles vêm e dizem assim: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Bajulação pura. Isso é muito comum nas pessoas falsas virem primeiro com um discurso bajulador, para que a pessoa, então, tenha o seu ego inflado e, com o ego inflado, não enxergue mais nada e caia no erro, caia na armadilha. E aí vem a armadilha. É certo pagar imposto a César ou não? Muitas pessoas, no âmbito da fé cristã, no âmbito da religião, fazem perguntas desonestas. Elas não perguntam porque querem obter uma resposta, porque buscam conhecimento, porque buscam a verdade. Perguntam para pegar a pessoa que responde e usar a resposta dela contra ela. Esses homens não estavam interessados numa investigação honesta, em procurar identificar, dentro do âmago do espírito da religião judaica, se era correto pagar imposto ao imperador César ou não. Eles queriam pegar Jesus. Na resposta que ele desse, fosse uma ou fosse outra, usar essa resposta para condená-lo à morte. Que esse tipo de conduta nunca esteja nos nossos lábios. Jesus percebeu a astúcia e ele falou uma coisa: me mostre um denário. O denário era uma moeda comum, era o pagamento de uma diária de um trabalhador. E aí ele falou: de quem é essa imagem e a inscrição que tem nessa moeda? Nessa época, ali na terra de Israel, circulavam umas moedas de cobre que tinham apenas a inscrição, mas sem a imagem de César, por causa de muitos conflitos que houveram com o povo de Israel em função da proibição de imagens, né? Então era um dinheiro que circulava muito. Mas também existiam moedas estrangeiras, moedas que eram do Império Romano de outras regiões, que tinham a imagem. Curioso é que essas pessoas que vêm lá com essa postura de santo, né, e bajulando Jesus para pegar ele, a moeda que eles têm com eles é aquela moeda que, vamos dizer assim, não que fosse proibida, mas era a moeda que seria a moeda errada. Né? O povo, em geral, não usaria essa moeda com a imagem de César, mas eles tinham uma dessa. E o senhor perguntou: de quem é essa imagem aí? E de quem é essa inscrição? De César, né? César, sendo o imperador, era em nome dele que era feita a moeda, e aí a moeda recebia a imagem e o nome dele. Então a moeda ela tinha, vamos dizer assim, como se fosse a assinatura do imperador. Né? A moeda vale aquilo que está escrito ali, porque o imperador disse que vale. Vamos lembrar que as moedas não tinham mais nessa época necessariamente o valor do metal para fazer a moeda. Já tinha na época muito metal misturado, então a moeda valia realmente pelo seu valor de face e quem atestava isso era o imperador. Então você falou: então, aí já está aí a resposta. A moeda tem o rosto de César e o nome dele? Deem a César o que é dele. A pergunta deles era sobre impostos, porque a pegadinha era o seguinte: se dissesse que era para pagar imposto, então está traindo
a religião de Israel, né? Porque César é um invasor, está traindo o povo. Se disser que não era para pagar, está traindo César. Tá vendo a pegadinha? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. E não conseguiram apanhá-lo numa palavra diante do povo. E admirados com a resposta, estarem em silêncio. É interessante que Jesus deixa esses inimigos, né, essas pessoas que se põem como inimigos dele, eles ficam admirados com a resposta. A gente ouve numa outra passagem também que guardas do templo que foram prender Jesus, eles voltaram sem prender Jesus e disseram assim, nós nunca ouvimos alguém falar como ele. É interessante como Jesus tem esse impacto positivo nas pessoas. Então eles, admirados, saíram. E essa frase que o Senhor disse, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela é uma frase muito conhecida, mas também é muito usada fora do seu contexto e usada errado. Ela tem esse significado, né? Estado e religião são coisas separadas. E servir a Deus não nos impede de cumprir nossas obrigações como cidadãos do país que nós estamos. Não existe essa oposição. Claro que nós lendo a Bíblia, continuando a ler, nós vamos entender que quando chega num ponto, se o Estado aperta e diz escolhe ou eu ou Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas não existe um impedimento de sermos cidadãos do nosso país, pagarmos nossos impostos e, ao mesmo tempo, sermos servos de Deus. Tem gente que já usou esse versículo aqui para justificar entrega voluntária de dinheiro dentro do âmbito religioso. O texto não é sobre isso. Tem outros textos que falam sobre isso. Esse texto é sobre a relação da pessoa com a fé cristã, com a fé no Deus único e com o governo, com o Estado. É sobre isso que é esse texto. Então, alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, chegaram a Jesus com a seguinte questão. Os saduceus, eles eram uma espécie de um partido, um clube, um grupo. Basicamente, eles eram sacerdotes. E esse pessoal, eles rejeitavam tudo da Bíblia que não fosse o Pentateuco. O Pentateuco, vamos lembrar, né? O Pentateuco, penta, vem de 5, né? Os 5 livros que falam sobre Deus, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os saduceus, era só esses livros. Tudo que vem depois, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, tudo, não era a palavra de Deus. E aí eles concluíam que eles só tinham que obedecer o que estava lá. E aí eles concluíam que ressurreição, vida eterna, tudo isso não existe. E aí eles concluíam que podiam levar uma vida mundana numa boa, porque tudo que existe é o que está aqui. Olha que raciocínio doido. E aí eles mandam, então, a seguinte pergunta para Jesus. Mestre, né? Quer dizer, professor. Eles não estão dizendo que Jesus era o mestre deles, não estão reconhecendo Jesus como seu mestre, como seu senhor. Mas é a palavra mestre de mestre e professor, né? Moisés nos deixou escrito, veja aqui, eles puxam para Moisés, que é o que eles acreditam. Moisés deixou escrito que se um irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filho, ele deverá casar com a viúva para ter filhos para o seu irmão. Isso aqui é a lei do levirato. A ideia era o seguinte, muita coisa da lei de Israel nós não entendemos porque nós vivemos numa outra sociedade com outros valores. Na sociedade de Israel, muita coisa ligada a casamento, sexualidade, leis contra o adultério, lei de sucessão, na verdade tinha uma preocupação patrimonial. Por quê? Porque Moisés introduziu o povo na terra prometida por Deus, que pertencia a Deus. Essa terra foi dividida entre as pessoas e foram criadas normas para que as pessoas não se tornassem escravos uns dos outros, para que não houvesse opressão do homem pelo homem, não entre o povo de Israel, não entre o povo de Deus. E uma dessas normas, ou conjunto de normas, fazia com que o patrimônio de uma família permanecesse na família, para que não houvesse acúmulo indevido de patrimônio na mão de um grupo só, que de repente abusasse desse poder econômico e fosse acumulando mais e daqui a pouco teria ali um grande senhor feudal, né? Então era essa a ideia. Dentro disso surgiu um problema. A sucessão patrimonial, o deixar herança, era sempre pelo homem. Então o homem deixava herança. E aí o sujeito casava. E se o sujeito morresse sem filhos? Casou e morreu. O que faz? Como é que faz essa herança? Tem que ter uma solução. E aí tinha uma solução. Se ele tiver um irmão, o irmão casa com a viúva
E o primeiro filho que ele tiver não é dele, é do falecido. Então esse filho vai herdar o nome e a propriedade do falecido. E assim a linhagem continua. É essa a ideia. E aí os saduceus pegam isso aqui e eles bolam uma história que é baseada numa história antiga de Israel, que nessa época já era conhecida, que é a história de Tobias. Só que a história de Tobias, a mulher morre, ela está, vamos dizer assim, noiva, e ela não chega a ter relações conjugais com seu marido. Aliás, não é a mulher que morre, é o marido que morre. E morrem 7 homens em seguida. Eles não eram irmãos. Mas a história, vamos dizer assim, é familiar para o povo. Né? Tem aquela história daquela mulher, e aqui eles mudam a história para ser uma mulher que foi casando com irmãos. Casou com o primeiro, o segundo, e morreram os 7, e depois morreu a mulher. Né? E ninguém teve filho. Pega uma história lá mais ou menos conhecida, dá uma mudada, mas dizem que aconteceu. Aconteceu entre nós, né? Assim, 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 foi indo, né? E morreu todo mundo. E aí, como eles não creem na ressurreição, vem a pergunta maldosa. Mais uma vez, uma pergunta que não tem por objetivo a resposta. Eles não querem uma resposta. Eles não querem alcançar a verdade. Essa pergunta não é para obter conhecimento. Essa pergunta é para derrubar a pessoa que vai responder. É uma pergunta cheia de más intenções. E é isso que esse capítulo aqui mostra pra gente. Essa perversidade de se fazer de alguém sociável, puxar uma conversa, mas ficar ali o tempo todo tentando puxar o pé do outro para derrubar. Esse tipo de maldade que aqui o texto de Lucas mostra pra gente. E a gente tem que ter olhos para ler esse texto e entender que essa conduta é a conduta reprovável. E a gente não deve imitar esse tipo de coisa. E aí eles vêm com a pergunta: na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Né? Já que os 7 casaram com ela. Então, eles creem que não há ressurreição e aí querem pegar Jesus. Né? Ele vai dizer o quê? Nessa época de Jesus aqui, o povo de Israel já tinha um entendimento que a poligamia era errada. Lá no Antigo Testamento, no começo, eles ainda eram muito duros de coração e eles abandonaram o modelo monogâmico de Adão e Eva. Monogamia é um homem, uma mulher. Esse foi o modelo de Deus. Inclusive Jesus já citou isso, né? Eles abandonaram esse modelo e começaram a fazer o quê? Aquele modelo de poder opressor. Quem tem mais braço, mais força manda. Então o homem ia lá e tinha várias mulheres. A mulher não podia ter vários homens. Na época de Jesus, eles já tinham retomado o modelo da monogamia, um homem e uma mulher. E em momento nenhum da história de Israel, eles tiveram o modelo da poliandria, que era uma mulher com muitos homens. E aí eles propõem agora uma pergunta que joga Jesus diante desse absurdo. Essa mulher vai ressuscitar e vai ter 7 maridos? Como é que é isso? Né? Só que eles não falam isso assim, isso é um absurdo, está errado. Mestre, olha a bajulação, né? Aconteceu entre nós, mentira. Ali foi inventado aquela história. Como será isso? E aí o Senhor vem. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Que era? A era antes da volta de Jesus. Desde a queda do ser humano, ou desde a criação do ser humano, até a volta de Jesus. Essa grande era, a era antes da redenção de todas as coisas. Casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão. E não podem mais morrer porque são como os anjos. Então, nesse mundo que nós vivemos, nessa realidade, as pessoas se casam, têm filhos, depois elas morrem. E os filhos se casam e têm filhos e também morrem. E assim as gerações se sucedem. E o Senhor falou, mas não vai ser assim na ressurreição. Na ressurreição, não. Por isso, não se preocupem com essa mulher que teve 7 maridos. Ela não vai voltar para nenhum deles. Não há mais esse tipo de coisa. As pessoas também não morrem mais. É uma vida duradoura, permanente, eterna. E aí ele já respondeu, né? Ele já tirou esse problema. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Mas agora ele vai pegar o problema real. Porque vejam que essa pergunta aqui, ela era só uma retórica. Sem vergonha, para derrubar Jesus. Então ele foi lá e explicou para eles, olha a bondade dele, hein? Olha a bondade de Jesus. Ele pega uma pergunta safada
E ele traz um ensino superior, para nós inclusive. Nós temos conhecimento dessa realidade espiritual, do mundo futuro, porque Jesus respondeu essa pergunta safada deles, com bondade, trazendo um conhecimento, até então secreto, de como serão as coisas no que nós chamamos, vamos dizer assim, de céu. Como é que vai ser no céu? Aí agora ele vai atacar o problema, a raiz do problema. Ah, eles só creem nos 5 livros de Moisés? Não tem problema. Por quê? Porque lá atrás, na história de Israel, só tinha esses 5 livros mesmo. E nem por isso o povo desandou do jeito que os saduceus desandaram. Os saduceus são responsáveis por um dos períodos mais perversos da história de Israel. Nos escritos judaicos de hoje, ou da história judaica, eles apontam essa era como uma era pervertida do templo. Os homens ali, os saduceus, eles estavam usando e abusando do seu poder, pervertendo a religião para garantir mais poder e mais dinheiro. E aí justificavam essa história por causa dos 5 livros. Ué, mas por que na época lá do Antigo Testamento que só tinha os 5, estavam se vivendo o que veio a ser os outros livros, por que o povo continuou seguindo a Deus? Aí o Senhor vai pegar lá no âmago da questão verdadeira. E ele vai usar o quê? Ele vai mostrar nas Escrituras, naquela porção lá dos 5 livros, vai mostrar que se eles realmente estudassem aqueles 5 livros, eles não fariam o que estavam fazendo. O Senhor fala assim, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou. Ah, vocês só creem nos 5 livros de Moisés? Moisés mostrou isso lá. Ou seja, está faltando leitura, estudo. No relato da sarça. O que é o relato da sarça? Quando Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus, ele estava pastoreando ovelhas no campo e ele se virou e viu um arbusto de uma planta chamada sarça. E o arbusto estava pegando fogo. Só que ele observou que o tempo passava e o fogo não consumia aquele arbusto. Ele continuava lá queimando. Né? E a gente sabe, o arbusto, galhinho, fino, folha, aquilo queima rápido e se acaba. E Moisés percebeu, e ele foi lá para ver aquilo. E aquilo, na verdade, era a manifestação de Deus. E aí Deus falou assim, Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque o solo que está pisando é santo. E isso aqui é um significado maravilhoso. Eu vou explorar isso com vocês ainda quando a gente chegar nesse texto, mas Moisés era para botar a pele dele em contato com aquele solo, e não o calçado. Aquilo era santo, ou seja, tenha contato com o santo. Isso aqui é tão bom, Moisés. Tira esse calçado, põe teu pé nesse solo, te encosta nesse chão. Moisés foi chamado para comunhão com Deus. E aí, como é que esse Deus que fala com ele da sarça se identifica a esse Moisés? Moisés era do povo de Israel. Israel é o nome de Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Então, Moisés era esse homem desse povo. Ele sabia disso. E aí Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés conhecia as histórias, porque na época não tinha ainda a Bíblia, mas tinha o quê? Tradição oral. As pessoas contavam as histórias, contavam e cantavam. Era decoradinho, então é toda uma coisa legal. Quando eu falar sobre Gênesis, eu vou explicar um pouco sobre tradição oral. As culturas que fazem tradição oral é um negócio fantástico. A fidelidade que eles mantêm das histórias, como são contadas gerações após gerações, mantendo a mesma história com os mesmos detalhes. E Abraão conhecia, Moisés conhecia Abraão, Isaac e Jacó das histórias, né? Então, Deus, ele é Deus, não é Deus de mortos, é Deus de vivo, pois para eles todos vivem. Abraão estava com Deus naquele momento que ele falou com Moisés. Porque Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão. Nesse momento que eu falo contigo, eu sou o Deus de Abraão. Nesse momento que eu falo contigo, eu sou o Deus de Isaac. Nesse momento que eu falo contigo, eu sou o Deus de Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó estavam lá com Deus. Então, existe vida? Sim. Existe vida depois dessa vida? Sim. Porque para eles, para o Senhor, todos esses vivem, estão lá com eles. E alguns dos mestres da lei estavam observando. E os mestres da lei tinham um combate com os saduceus. Por quê? Porque os mestres da lei acreditavam nos profetas, nos escritos, onde lá se fala abertamente sobre vida após a morte, ressurreição. Então, os escribas tinham esse conflito com os saduceus e estavam lá ouvindo Jesus. E Jesus mostrou, pelo Pentateuco, que o raciocínio dos saduceus estava completamente errado. Eles olharam, respondeu bem, mestre, respondeu bem. E ninguém mais ousava fazer pergunta para Jesus. Por quê? Porque ele basicamente não deixou que ninguém o derrubasse com as suas pegadinhas maliciosas, distribuiu o conhecimento e eles ficaram agora
sem perguntas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!